sobre conjunto dos números naturais, certo? Se você gostar dessa aula, dá um cliquezinho aí no gostei, comenta aí qualquer coisa que eu vou estar respondendo assim que possível. Então bora lá. Conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais é um conjunto de números que tem como sua finalidade contagem, certo? A principal funcionalidade do conjunto dos números naturais é a contagem, certo? Então, ele é representado pela letra N, né? E as características, né? Uma das características deles é que possui o zero e que é infinito. Então, o conjunto dos números naturais, mais uma vez, é um conjunto utilizado para contagem. Ele pode ser representado da seguinte forma: sempre que você for representar um conjunto de números, coloque esses elementos entre chaves. Se você colocar um parêntese, vai significar outra coisa. Se você colocar um colchete, vai significar outra coisa. Então, obrigatoriamente, o conjunto de números, vocês utilizam as chaves e cada elemento separado por vírgula, tá bom? Isso aqui é a maneira correta de se escrever um conjunto numérico. Existem outras formas, mas essa daqui é uma das. Se o nosso conjunto ele é infinito, coloca reticências aqui, porque não faz sentido você tentar escrever todos os números, certo? Então, questão de representatividade começa do primeiro termo, se houver, né, até um certo termo que você queira escrever e depois disso colocar as reticências, belezinha? Então, existem alguns conjuntos que nós chamamos de subconjuntos. Eles são conjuntos menores que têm os elementos deles pertencem também, nesse caso, ao conjunto dos números naturais. Então, cada subconjunto desse ele possui uma característica. São inúmeros números que nós podemos atribuir uma característica. Os múltiplos de 5, os múltiplos de 3, né, os ímpares, os pares. Eu trouxe aqui só alguns exemplos de subconjuntos naturais. O primeiro deles é esse N asterisco. Esse asterisco aqui em cima, ele indica que esse conjunto é não nulo. São os números naturais não nulos, ou seja, não possui o zero. Nesse caso aqui, esse N asterisco seria o conjunto dos números naturais menos o elemento zero. Então, só fiz a retirada do zero, certo? É uma característica, é um subconjunto. Porque todos os elementos que pertencem a esse conjunto N asterisco também pertencem ao conjunto dos números naturais. Essa é a condição para que seja subconjunto. Outro tipo de subconjunto são os conjuntos dos números pares. Então, é uma característica, todos esses elementos aqui que pertencem ao conjunto dos números pares também pertencem ao meu conjunto dos números naturais. Portanto, ele é um subconjunto dos naturais. Outro exemplo, se teve os pares, teve os ímpares. Né? Todos esses elementos pertencem também ao conjunto dos números naturais, né? 1, 3, 5, 7, 9, 11 e por aí vai, certo? Beleza? E outro tipo de conjunto que é o conjunto dos números primos. O que é o conjunto dos números primos? Eles têm uma característica. Qual é? Cada um desses elementos possui apenas dois divisores, e ele mesmo. Então aqui são alguns exemplos de conjunto dos números naturais, aliás, de subconjuntos dos números naturais. Dentro do conjunto dos números naturais existem algumas operações, que são as 4 operações básicas, vocês já devem conhecê-las. Mas aqui eu vou só mostrar algumas delas, por enquanto. Na nossa primeira aula nós vamos falar de duas, né? A adição e a subtração. Então vamos lá. A primeira delas, a adição, ela é uma operação que... Qual a finalidade dela? A finalidade dela é juntar os elementos, juntar os números, tá bom? Esse resultado que nós obtemos depois de fazer a operação de adição com dois ou mais elementos, nós chamamos de soma, certo? Para adição, ele não importa quantos números você esteja fazendo a soma, ou como é que ela se comporta. Na adição, nós temos três elementos. Três não, né? Três. As parcelas, né? E a soma. Mas no caso aqui, não obrigatoriamente só tem duas parcelas. É porque na hora de fazer a soma, a gente vai fazendo duas a duas e depois o resultado pegando com a terceira. E assim vai. Sempre vai ser... Você vai fazer com dois números. E o resultado é a nossa soma. Né? Tem gente que chama soma total, mas vamos utilizar o termo soma, porque soma ela vai remeter, nós vamos remeter à adição. É muito importante isso, principalmente na questão no que diz respeito, né, à interpretação
do problema. Sempre, hoje, né, a educação está mais contextualizada. A gente tem que ver onde é aplicável aquilo. Então, quando eu falo de soma, se está no meio de um enunciado, então já estou me referindo à adição. Ok? Então, como fazemos? Como é que a gente faz essa adição? Para isso, a gente só tem que se preocupar com o valor posicional de cada algarismo dos números que compõem as parcelas da minha adição. Lembre-se, nós trabalhamos com o sistema de numeração decimal, que é o sistema indo-árabe. Então, cada algarismo dentro de um número, ele tem o seu valor posicional. Ele indica uma certa ordem de elementos. E nessa ordem existe uma quantificação, certo? Então, nós temos unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar e assim sucessivamente. Então, é necessário que a gente saiba que cada algarismo que está lá, tá? Que cada algarismo que está lá, ele representa, na verdade, uma quantidade de unidades. Então, nosso sistema é decimal posicional. E existe o agrupamento de 10 em 10 elementos. Quando eu formo 10 unidades, por exemplo, ela deixa de ser uma unidade e passa a ser uma dezena, para que fique mais fácil o nosso agrupamento e a questão da representatividade, da quantidade de símbolos. Quanto menos símbolos, quanto mais regrinhas assim, menos símbolos nós vamos precisar. Né? Então, como é que a gente faz isso? Aqui eu dei um exemplo bem simples de 2.847 mais 382. Certo? Então, a primeira coisa, a gente vai organizar conforme vimos no último slide. Como assim? Colocar uma parcela sobre outra. Certo? Mas não obrigatoriamente você tem que seguir uma ordem. Tanto faz se você começa dessa segunda e passa para essa primeira. Isso é uma das propriedades de adição. Mas não vem ao caso falar das propriedades hoje. Eu estou só trabalhando, só mostrando como é que a gente faz esse tipo de operação. Então, eu vou escrever o número 2.847, só que o segundo número que eu vou colocar, a segunda parcela, eu tenho que ter cuidado de sempre estar colocando unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena e centena abaixo de centena. Porque assim, né, eu posso somar no cantinho certo. Se eu começar a escrever como a gente escreve da esquerda para a direita, é muito provável que a gente vai errar, cometer esse erro. A não ser, é claro, que as duas parcelas tenham a mesma quantidade de ordem. Tá bom? Como é que a gente vai fazer essa adição? É bem simples. Ordem a ordem, nós vamos somar os elementos, os algarismos. E esses algarismos, se a soma der um resultado maior do que 10, ou seja, se ultrapassar a quantidade máxima de 10 unidades, essas 10 unidades vão ser transformadas na ordem seguinte para que ela seja somada com a sua ordem real, né? A sua verdadeira ordem. Então aqui, ó, eu estou somando só unidades. 7 unidades mais 2 unidades dá 9 unidades. Não ultrapassei os 10, então permanece aqui. Nesse próximo, 4 unidades mais 8 unidades. 4, unidade não, Fernando, dezenas. Então estou na ordem das dezenas. 4 dezenas mais 8 dezenas, 12 dezenas. Esse número ultrapassou o teto, que seria 10. O que é que vai acontecer? O que está, no caso aí eu tenho 12 dezenas. 10 dezenas representam uma centena. Então eu vou pegar essas 10 dezenas e vou colocar para ser somada com as centenas. E as duas dezenas que ficaram é justamente as que vão representar, que vão permanecer na ordem das dezenas. E agora, de certa forma, de maneira imaginária, tenho uma centena que eu tenho aqui, que eu trouxe das dezenas, que eu vou somar com 8. 1 mais 8, 9. 9 mais 3, 12. Vejam, eu tenho uma soma aí que deu 12 centenas. São 12 centenas. Da mesma forma que as dezenas, as centenas. Se eu formei um grupinho de 10, esse grupo de 10 passa a ser a ordem mais superior a ela. E o que restar, eu mantenho na ordem que a gente fez a soma. Nesse caso aqui, das centenas. Então, eu mantenho o 2 e essas 10 centenas eu passo a ser uma unidade de milhar. Então, eu vou somar essa unidade de milhar. 1 mais 2, 3. Está aqui o resultado da nossa soma. Bem simples, bem direto. Próxima operação, subtração. A subtração ela é a operação inversa da adição.
A adição, ela junta os elementos. A subtração, não, ela retira parte dos elementos, certo? Então, é bem simples o conceito de subtração, é de retirada. Mas vejam bem, nós trabalhamos dentro do conjunto dos números naturais. A aula aqui é sobre o conjunto dos números naturais e algumas operações dele. Então, como é que nós devemos proceder? Primeiramente, na hora de fazer uma subtração, a gente tem que verificar se é possível fazer essa subtração. Para isso, nós precisamos conhecer os elementos de uma subtração. Quais são esses elementos? O minuendo, o subtraendo e o resultado, que seria o resto ou diferença. A palavra diferença ela é mais utilizada nas questões, então é bem importante que a gente se atenha a esses pormenores. O minuendo ele tem que ser maior ou igual ao subtraendo, obrigatoriamente. Esse minuendo, por quê? Por quê, Fernando? Se eu tenho 4 deles e eu quero retirar 5, não tem como eu retirar 5 de 4. É bem simples. Primeira coisa que a gente tem que fazer, é possível essa subtração? Vou verificar. O minuendo é maior ou igual ao subtraendo? Então é possível, então a gente faz. Mas se ele é menor, não dá. Tem que deixar sem, não adianta. Belezinha? Deixa lá, diz que não é possível realizar essa operação dentro do conjunto dos números naturais. Pronto, acabou. Como é que a gente vai organizar? Da mesma forma que organizou a adição. Sempre o minuendo sobre o subtraendo, quando for possível, tá certo? Você não vai começar algo que seja impossível de resolver. Então, deixa lá e arma continha, como a gente fala. Né? Aqui eu tenho um exemplo, ó, 9.845 menos 723. Aqui já está a conta pronta, mas qual a primeira coisa que a gente deve analisar? Se eu tiver só isso aqui. Primeira coisa, o minuendo é o que está à esquerda e o subtraendo é o que está à direita. Esse minuendo é maior ou igual ao subtraendo? Então é possível eu fazer a minha operação, certo? Se é possível, eu vou organizar unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, centena abaixo de centena. É imprescindível que vocês façam isso. Se não organizar, você vai subtrair ou somar, dependendo se for a adição, ordens diferentes. Não faz sentido você estar somando dezena com unidade e dando dezena. Não pode. Para dar dezena, é dezena com dezena. Esse resultado pode dar ou dezena, ou centena, ou dezena e centena. Certo? Então, é possível. Você só pode somar ordens de mesma magnitude. Tá certo? Então, ou subtrair. Nesse caso aqui é subtrair. 5 menos 3, 2. 4 menos 2, 2. 8 menos 7, 1. O 9 não tem uma ordem, na ordem das unidades de milhar do subtraendo, não possui nenhum elemento, né? Então, só desce o carinha lá e já era. Tá aí a nossa subtração. É uma coisa bem simples. A gente trabalha com isso no dia a dia, então não tem problema, tá certo? Então, gente, muito obrigado por ter ficado até aqui. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários. Tamo junto. É nóis e até o próximo vídeo.